E aí eu vou voltar aqui com o Rafael Miranda para a gente debater a questão dos zagueiros do Cruzeiro, que é a posição que falta aí. Acredito que com a chegada desses zagueiros o Cruzeiro deve interromper as contratações no mercado para 2025, pelo menos momentaneamente, a não ser que apareça aí algo mais pontual ou para repor uma possível saída de algum jogador. Mas, Miranda, ontem a gente falou muito aqui do Valentim Gomes, que é um jovem jogador do Vélez, que o Pedrinho falou ontem que, não, pode ser sim esse argentino e tudo mais. Mas ontem à tarde surgiu a informação com o Vene Casagrande e o Samuel Venâncio do interesse do Cruzeiro no Fabrício Bruno, que perdeu muito espaço no Flamengo com a chegada do Felipe Luiz, acabou virando reserva, terminou o ano embaixo, o Flamengo estaria até disposto a abrir mão nesse momento do Fabrício Bruno, mas que foi um dos melhores zagueiros do Brasil nos últimos anos. Aí esteve na seleção brasileira no ano passado, com o Dorival Júnior, chegou a ser convocado, chegou até a ser titular, se eu não me engano, num amistoso foi. Da seleção brasileira contra a Inglaterra. Acho que foi contra a Inglaterra, que ele foi titular, um zagueiro de muita capacidade pelo alto, né? Alto, diferente do que a gente falou ontem do Valentim Gomes, de 1,81m. O Fabrício Bruno, se eu não me engano, 1,92m. É uma diferença bem considerável, 11 centímetros para zagueiro, ou até mais do que 1,92m o Fabrício Bruno. E apesar de muito alto, um zagueiro muito rápido, né? O Fabrício Bruno, uma vez, ele falou, se eu não me engano, em 2023, ele deu uma entrevista garantindo que não perdia na corrida para nenhum atacante do Brasil. Ele falou, pode... 1,92 mesmo. 1,92, né? Ele falou, coloco minha mão no fogo que não tem nenhum atacante do Brasil que ganha de mim na corrida. Ele falou isso em 2023, se eu não me engano. Zagueiro muito rápido, formado no Cruzeiro, né? Que tem aí a ligação com o clube e tudo mais. O que você acha do nome do Fabrício Bruno, Miranda? Um ótimo nome, Grice. Independentemente dele ter terminado o ano como um reserva no Flamengo, cara, o Fabrício Bruno tá entre os zagueiros... dos principais zagueiros do Brasil. Você falou bem aí. Se o Cruzeiro conseguir trazer, eu acho difícil. Eu acho muito difícil. Hoje o Flamengo já liberou o Davi Luiz, né? O Davi Luiz está negociando com outros clubes e também com o Cruzeiro. Mas eu acho difícil o Fabrício Bruno sair do Flamengo por 50%, né? O Flamengo não vai vender 50% do Fabrício Bruno com quase 30 anos para pensar numa revenda. Mas se o Cruzeiro conseguir trazer o Fabrício Bruno, eu acho um grande reforço. Um grande reforço. O Diniz também vai ter que aprimorar algumas coisas no Fabrício Bruno de saída de jogo, porque não é aquele zagueiro construtor, aquela coisa zagueiro que joga muito com bola, mas para defender, são poucos zagueiros no Brasil que defendem bem como o Fabrício defende hoje. Tanto pelo alto, por baixo, agressivo, um zagueiro muito rápido. Seria uma ótima contratação para o Cruzeiro. Reforçando, vai ter que lapidar isso. O Diniz pode fazer isso com o Fabrício. Eu acho que ele tem condição de melhorar essa saída de jogo, mas seria uma grande contratação. Cabido, é claro que assim, né? O Fabrício Bruno, a informação é de que o Cruzeiro ofereceu 5 milhões de euros por 50%. O Flamengo não quer vender só 50%, até porque realmente não faz sentido vender 50% do Fabrício Bruno, que já é um jogador que vai fazer 29 anos agora. Dificilmente ele vai ter uma boa venda ainda. Essa é a última grande negociação do Fabrício Bruno, muito provavelmente. Imaginando, ontem o Pedrinho deixou no ar que podem ser os dois, que poderiam ser Fabrício Bruno e Valentim Gomes. Mas colocando na possibilidade de só ter dinheiro disponível para trazer um dos dois, quem que você contrataria nesse momento? O Valentim Gomes, que é uma promessa, um jogador mais jovem, um jogador que pode gerar revenda ao Cruzeiro, ou o Fabrício Bruno, um jogador mais rodado, mais experiente, mais experimentado? Eu contrataria o Gomes. Pela possibilidade, principalmente da revenda e também da projeção que ele vai ter no futebol nos próximos anos. A gente está falando aqui de um moleque de 21 anos que é um dos grandes zagueiros que a gente tem hoje no continente. Ele é, sem dúvida nenhuma, um dos top 3 zagueiros da Argentina, por exemplo. A questão aqui é a parte física do Valentim, né? Porque como você mesmo trouxe a informação ontem, ele já tomou um pau Um pau, gente, é bomba. Reprovado. Tá? É reprovado, tá, gente? Num português mais popular. Em testes físicos, em alguns não, né? No Manchester City para uma venda no meio do ano. Então acaba que assim, existe essa pontinha apenas de dúvida, mas de bola e de projeção do que vai
vir a ser ou do que poderá ser, eu iria no Valentim Gomes. Mas a experiência do Fabrício Bruno nessa rodagem do Flamengo, principalmente, de tantos títulos e de tanta liderança mesmo dentro de campo, também seria uma boa, mas eu iria de Valentim Gomes. Pro imediato, eu acho que o Fabrício Bruno é mais certo. O Fabrício Bruno já jogou no Brasil, já está acostumado. Pensando no momento que o Cruzeiro quer mudar completamente de patamar, o Fabrício Bruno é uma escolha mais certa. Se você quiser pensar num projeto a longo prazo, num Cruzeiro de 5, 10 anos, aí sim o Valentim. Eu discordo um pouco de você pelo seguinte, pra gente colocar na mesa assim também. Eu confesso que eu acho difícil essa escolha. Se fosse escolher um dos dois, eu acho difícil, porque são jogadores de características bem diferentes, de idade diferente e tudo mais. Mas o Valentim Gomes vindo para o Cruzeiro e se desenvolvendo como a gente imagina que ele pode se desenvolver, ele dificilmente vai ficar muito tempo no Cruzeiro. Jogador que provavelmente longo. daqui a um ano e meio, ele vai ser vendido para a Europa. Discorda quando eu falo projeto longo. Exatamente. É porque pensar assim, o Valentim para longo prazo é melhor do que o Fabrício Bruno, porque dificilmente ele vai ter longo prazo se ele jogar tudo que se espera. Sim, mas aí você acha que se vier uma proposta de 15 milhões de dólares hoje para um jogador do Cruzeiro, aquilo que o Pedrinho as ambições do Pedrinho do Cruzeiro, acho que o Cruzeiro não vai vender qualquer jogador por 15 milhões de dólares hoje, isso pode até ser, mas eu acho que depende muito da vontade do jogador também, né? Porque é aquilo que a gente falou do Wesley. Do jogador, né? O Flamengo jogador rejeitou controla. a proposta do Wesley lá do Aston Villa pelo Wesley. Mas se o Wesley chegar a bater na porta da diretoria lá e falar assim, gente, pelo amor de Deus, eu quero jogar Premier League, vocês estão me tirando o sonho da minha vida. Exatamente. Uma hora o clube vai chegar e falar, não, realmente, então vamos lá, vamos sentar e vamos negociar esse cara. O clube acaba cedendo, mas Exatamente. O clube não tem que ceder. Né? Não é obrigado a ceder, mas gente, em geral, acaba cedendo. É o que acontece, por exemplo, com a possibilidade do Fabrício Bruno. O Flamengo rejeitou, não, né? O Flamengo até aceitou, o Fabrício Bruno não quis ir. Pro West Ham. Era o West Ham, né? Acho que era o West Ham. E Na ganhava, última mas temporada ganhava por menos. 17 milhões de euros. A questão salarial 17 milhões. pegou. O salário era menor do que no Flamengo. Mas Ou ele- igual, parecido, né? Mas ele pode sair agora por 5 milhões de euros. Então, assim, que é um terço desse valor. Mas por quê? Não, Porque mas o Fabrício não sai. Bruno 5 sabe... milhões de euros não sai, gente. Não, também acho que não. 5 Mas tô milhões de dizendo euros não assim, sai. o Fabrício Bruno bateu na porta dos caras lá e falou, não tô jogando com o Felipe Luiz, eu quero sair. Então, assim, isso pesa. Isso facilita a negociação, isso tira valor, inclusive, do jogador. Então, eu acho que a questão do Valentim Gomes, o que pega mais é isso, assim. Tem que ver qual que é o desejo dele. Não, de mas ir pra eu Europa acho quando. que isso vai ser combinado, gente. Sim. Nessas negociações, pô, Valentim Gomes com 21 anos, pô, o Cruzeiro vai lá e compra, tô supondo, tá, gente? Mas a informação é mais ou menos essa mesmo. Vai lá e desembolsa 10 milhões de dólares na sua compra. O Cruzeiro pode colocar num contrato dele lá, e aí é um problema, mas pode colocar, se é pra trazer o menino, pode colocar, não, ó, é pra fora do país, pra determinadas ligas, por 17 milhões, você vai. Não, sim. Acredito que vão estabelecer aí metas e tempo e tudo mais pra E fim de papo, pra gente, uma é porque é possível isso mesmo. transação. Mas, enfim, eu acho que, assim, se fosse escolher um dos dois pra contratar hoje, eu contrataria o Fabrício Bruno. Acho que é um jogador mais certo, mais garantido do que o Valentim Gomes, mais jovem, tudo com menos rodagem.